que fala do nosso livro do momento, que é o Código Divino da Vida, né? De Kazuo Murakami, é um cientista japonês que fala sobre o poder dos pensamentos na mudança genética, né? Seja ela positiva ou negativa, né? De acordo com o tipo de pensamentos, ou seja, do tipo de emocional e conectivo que a gente tem, que tem tudo a ver com a medicina simbólica, né? Que a gente fala. Então, continuando aqui, ó. Não há linha de chegada para a ciência. Como era de esperar, logo outro obstáculo surgiu para o doutor das 35 mil vacas. Isso porque ele tinha aberto 35 mil glândulas pituitárias para achar renina, que é a enzima que ele buscava e que hoje vem a ser o remédio mais utilizado no mundo, né? A base, né, desse estudo ajudou a compor o remédio mais utilizado no mundo para hipertensão hoje, né? Então, apesar da amostra de renina que havíamos extraído com tanto esforço ser um tesouro muito valioso, ele não era suficiente. Aquela pequena quantidade de renina que causou tanto furor na comunidade científica pode até ter colocado um ponto final no longo debate internacional, mas não era suficiente para que atingíssemos o nosso objetivo principal: decifrar o código genético da renina humana. Além disso, a substância não havia sido extraída de cérebros humanos, mas de bovinos. Uma vez que o objetivo de nossa pesquisa era contribuir para o tratamento da hipertensão em seres humanos, ainda estávamos muito longe de atingi-lo. O ideal seria extrair a renina de cérebros humanos, porém, estava completamente fora de questão. E mais uma vez me vi numa encruzilhada. O fato de já termos recebido reconhecimento internacional pela pesquisa nos deixava em uma situação ainda mais delicada. Depois de muito desgaste, decidi adotar uma atitude diferente. Esse é o começo de uma nova fase, disse a mim mesmo. É um sinal de que estamos prestes a dar um grande salto para frente. Essa atitude mental positiva contribuiu para eu relaxar. Logo depois, recebemos notícias animadoras. Grandes quantidades de insulina humana haviam sido produzidas com sucesso pela bactéria Escherichia coli com o uso de uma nova tecnologia. Havíamos entrado na era da engenharia genética. Apesar de não ter nenhum conhecimento sobre essa nova tecnologia, depois de consultar a minha equipe, decidi introduzi-la nas nossas pesquisas. Tínhamos dois objetivos: produzir grandes quantidades de renina humana a partir da bactéria Escherichia coli e decifrar o código genético dessa enzima. Porém, quando estávamos prestes a iniciar o nosso trabalho em ratos, passo anterior ao trabalho com a renina humana, recebemos uma notícia bastante desanimadora. O Instituto Pasteur da França, o grande campeão de pesquisas em todo o mundo, havia terminado de decifrar o código da renina em ratos. Apesar disso, não desistimos, só mudamos a nossa tática. Focamos todas as energias em decifrar o código genético da renina humana, pois presumimos que o Instituto Pasteur não podia ter ido tão longe, já que havia acabado de decifrar a substância em ratos. Sabendo que a renina também podia ser encontrada em rins humanos, decidimos que seria mais fácil extraí-la dos rins do que do cérebro. Com esse objetivo em mente, necessitávamos de um rim humano com uma grande quantidade de renina, o que não é fácil de encontrar. Embora tenhamos nos empenhado nessa busca, os resultados não foram satisfatórios. Estávamos correndo contra o tempo, principalmente porque eu havia anunciado que os resultados das nossas pesquisas seriam divulgados no 10º aniversário da Universidade de Tsukuba, ou seja, ele colocou um limite para ele mesmo, isso é bem importante, né? E foi então que recebemos outro golpe. O Instituto Pasteur, junto com a Universidade de Harvard, havia não apenas começado a decodificar a renina humana, mas também já tinha conseguido decifrar 80% do seu código genético. Estavam fazendo um collab, né? É, Apesar dessa informação não ser oficial, havia uma grande possibilidade de que fosse verdadeira. Será que eles iriam novamente nos ultrapassar na reta final? Viajei para a França com o objetivo de esclarecer isso. Em Paris, o Instituto Pasteur confirmou o boato. A essa altura, você não conseguirá nos alcançar. Por que você não tenta decifrar a renina em macacos? Sugeriram-me, muito confiantes no seu sucesso. Contudo, decifrar os genes em macaco após o código genético da renina humana já ter sido desvendado seria um retrocesso. O pior é que eles já haviam decifrado 80% dessa enzima, enquanto nós ainda estávamos procurando amostras para dar início à pesquisa. Nós estava bem atrasado mesmo. Como poderíamos competir nessas circunstâncias? Mas, como tenho observado com frequência, quando estamos a ponto de fracassar, milagres começam a acontecer. E aí que vem, né, o que ele tanto fala que é a respeito desse drive, né, do pensamento positivo, de como o emocional interfere nas nossas ações, nas nossas atitudes, no que a gente consegue materializar, literalmente, né? Depois de deixar Paris, viajei para Heidelberg, Alemanha, para participar de uma reunião. Estava tomando uma cerveja num bar próximo à universidade quando vi entrar um conhecido, Shigetara Nakashima.
Não, Nakanishi, professor da Universidade de Kyoto e cientista com reputação internacional no campo da engenharia genética. Ele sentou-se à minha mesa e contei-lhe toda a nossa história. Sua resposta me pegou de surpresa. Eles decifraram somente 80%, não foi? Nesse caso, você ainda tem uma chance. É comum a decodificação emperrar no final, mesmo que já tenham decifrado 99% de energia, era só ele entender e saber sobre, né? Mas nós ainda nem conseguimos ele. Se você quiser, meu laboratório pode auxiliá-lo na pesquisa. Aquela história, né, gente? As famosas sincronicidades que vão chegando no nosso caminho, quando a gente está no caminho do nosso self, né, do nosso eu maior. Aquilo foi um presente dos deuses, literalmente. Mesmo acontecendo uma conferência na cidade, a chance de encontrar não só um amigo, mas também um especialista em engenharia genética, como Nakanishi, num bar em plena Alemanha, era 1 em 1 milhão. Com o seu apoio, senti que ainda tínhamos uma chance de competir. E, embora ainda estivéssemos em desvantagem, achei que valia arriscar mais um tiro. Com minha energia e entusiasmo renovados, cancelei o resto da minha viagem e voltei para o Japão para começar, né, as pesquisas. O entusiasmo é contagioso. Notícia ruim, em geral, não vem sozinha, mas algumas vezes a boa também não. E ao retornar à universidade, eu fui agraciado com algumas outras boas notícias. Um dos médicos que já havia nos ajudado no laboratório solicitou aos hospitais universitários de todo o Japão que nos avisassem imediatamente no caso de retirada de algum rim com grande quantidade de renina. E graças à sua iniciativa, recebi um telefonema da Universidade de Tohoku. Amanhã faremos a extração de um rim, fui informado. Por favor, venha buscá-lo imediatamente. Nossa equipe conseguiu gelo seco. No meio da noite, fomos de carro até o hospital, cerca de 300 quilômetros de distância, mais rápido que pudemos. Bem a cara de transplantes, isso aqui, né? Coisa que eu fazia no período. Para nossa alegria, devido à natureza da doença do paciente, havia naquele rim uma quantidade de renina 10 vezes maior que o habitual. Foi um lance de sorte para a nossa equipe. Agora, mais do que nunca, estávamos determinados a identificar o mecanismo da hipertensão, não só por nós, mas também por aquele doador. Depois de extrairmos a renina, dividimos nossa equipe entre a Universidade de Tsukuba e o laboratório de Nakanishi. E na Universidade de Kyoto, concentramos todos os nossos esforços na tarefa de decifrar o código genético da renina humana. Nosso rival, Instituto Pasteur, que cruzava a linha de chegada. E nós estávamos apenas começando. Os alunos de pós-graduação trouxeram sacos de dormir para o laboratório e trabalhamos dia e noite. Estávamos tão agitados com a iminência de uma descoberta avassaladora que não conseguiríamos dormir mesmo que quiséssemos. Essa última arrancada valeu a pena. O Instituto Pasteur ainda trabalhava na decodificação quando a nossa equipe finalmente conseguiu o que tanto ansiávamos. Fomos os primeiros a decifrar o código genético da renina humana, nosso objetivo principal. Era o verão de 1983 e estávamos a apenas 3 meses da comemoração do 10º aniversário da Universidade de Tsukuba. Ele tinha falado desse aniversário. Então, para vocês verem, né, gente, de novo eu vou falar, né, o poder das palavras. As palavras têm poder. Se você fala, profetiza, diz, coloca na tua cabeça e fala aquilo, é muito possível disso acontecer, desde que você mantenha o teu mindset trabalhado nisso. Veja que isso aqui é um pesquisador japonês que em 1983 ele já tinha lá seus 50 anos e ele lá atrás já via isso como um cientista, para vocês entenderem que isso não é viagem, que isso não é balela, não tem nada disso aí não, tá? É uma pena que quem não crê nisso aí, né, quem não acredita no invisível e que mesmo que a ciência muitas vezes não consiga comprovar, não quer dizer que não seja verdade, né? A gente não tem a capacidade de materializar as coisas da nossa vida, né? Muito bem. Continuando, então. Então, eles conseguiram, né? 1983. É preciso contar com muitas pessoas para se atingir um único objetivo. Esse feito espetacular que nos rendeu reconhecimento internacional não teria sido possível sem a colaboração de muitos. O responsável pela batedura que nos forneceu todas aquelas glândulas pituitárias, os inúmeros voluntários que nos auxiliaram na sua preparação, o médico que informou os hospitais universitários sobre a nossa necessidade dos rins de doentes, doadores, né, frescos, pessoas da Universidade de Toku que entenderam o nosso apelo, e com certeza o Dr. Nakanishi e sua equipe. Apesar de muitas vezes ter me sentido desanimado, em especial quando me deparava com um novo obstáculo, minha atitude positiva sempre me puxou adiante. O processo de pesquisa científica tem um lado violentamente competitivo, um elemento de rivalidade oriundo do desejo egoísta por fama e sucesso. Apesar de estar ciente desses aspectos, também me sinto orgulhoso por ter contribuído para o bem da humanidade. Nossa, e olha que bem, né? Porque graças a ele, a gente tem hoje um tratamento que é difundido no mundo inteiro e ainda é o melhor tratamento, né? Um dos melhores tratamentos, uma das melhores escolhas e amplamente utilizado para o tratamento da pressão alta, né?
Inclusive eu tomo, inclusive, né, inibidor da renina-angiotensina. Embora um lado eu queira vencer, por outro eu estou consciente que existe algo acima de tudo isso. Sei que mesmo que eu perca, ainda assim fiz algo importante. Nesses momentos, sinto que meus genes benéficos estão realmente ativados. Eu estou certo de que, como líder de um grupo de pesquisas, irradio esse sentimento à minha equipe e àqueles que estão próximos de mim. Os japoneses costumam dizer: desejos fervorosos chegam aos céus. Mas a experiência me mostrou que talvez tais desejos sejam, na verdade, transmitidos aos genes que se encontram em nossas células e não aos céus. Isso é mais uma suposição do que um fato científico, mas vários acontecimentos da minha vida levaram-me a acreditar nisso. E, na verdade, quando isso acontece no corpo, isso acontece no emocional, isso acontece no mental, isso acontece no conectivo. Isso é lei hermética, gente. Assim está dentro, como está fora. Assim está em cima, como está embaixo, tá? Então, é ao todo, né? A gente está falando da mesma coisa em instâncias diferentes, tá? Muito bem. Continuando. Aqui ele já falou irradia o sentimento. Tá. Isso é mais uma suposição do que o fato científico, certo? O que vou relatar a seguir ilustra bem esse ponto de vista. Após termos decifrado o código genético da renina humana, estabelecemos novas metas para as nossas pesquisas. Uma delas era produzir um rato hipertenso, utilizando genes da renina humana. Já que isso será discutido no próximo capítulo, farei aqui apenas um breve resumo do que aconteceu. Como era de se esperar, logo no início tivemos alguns problemas. Apesar de todas as nossas tentativas, não conseguimos que o rato apresentasse sinais de hipertensão. Em meio a esse impasse, fui designado a trabalhar como coordenador de uma campanha eleitoral de Léo Ezaki para presidente da universidade, e isso fez com que eu me ausentasse do trabalho por algum tempo. Como nunca havia me envolvido numa eleição, fiquei muito estressado e minha pressão arterial subiu. Imagine a minha surpresa ao ser informado que a pressão arterial do nosso rato de laboratório também tinha subido. Até aquele momento, eles não haviam apresentado qualquer quadro de hipertensão, apesar de todos os nossos esforços para que isso acontecesse. E agora parecia que a pressão dos ratos estava, de algum modo, vinculada a mim. Fui forçada a admitir que talvez exista algum sincronismo entre os dois fatos. Isso me fez acreditar que a energia do pensamento pudesse ser transmitida não só aos seres humanos, mas a todas as criaturas vivas ao nosso redor. O nome disso, gente, é frequência do campo. É a frequência vibracional do teu campo, que sim, pode contagiar positivamente ou negativamente no sentido de dissonância, quer dizer, teu campo vibra mais alto. Tem alguém que está perto de você que não vibra tão alto assim. Às vezes aquela coisa, aquela pessoa que só reclama, acha tudo ruim, pai, de repente você já está noutra vibe, noutra frequência. A tua frequência alta vai fazer uma interferência no campo dessa pessoa. E essa pessoa sente o que a gente fala, uma dissonância de campo. Ou seja, a sombra dela levanta, né? Ela não se sente bem, não se sente confortável. Aí ela briga, aí ela destempera, ou aí não existe uma concordância. Então, é muito interessante a gente entender esse mecanismo. E veja, e no caso dele aqui, era ele como pesquisador e os bichinhos, os ratinhos, como animais. Eu tenho mentorada minha aqui que faz trabalho de comunicação entre os donos e os animais, sim, com o campo, né? E veterinárias também, que também fazem parte da minha mentoria aqui da medicina simbólica, né, da Vortex, que trabalham o campo sutil dos bichinhos, né? Aquela história, o gato, ele vem para ajudar a limpar as energias, ele sente, né, o campo energético, ele fica perto daquelas pessoas que ele sente, né, o campo positivo e se afasta daquelas pessoas negativas. O cachorro, com a sua lealdade, né, ele vem para depurar as densidades, né, também ele é um guardião. Então, tudo isso, à primeira vista, veja, quem tá falando isso, gente, é um cientista. Eu aqui, eu sou uma médica com 23 anos de carreira. Então, assim, a gente não tá achando isso e tá dando uma de cigana catita aqui, não, tá? A gente tem o conhecimento da base do corpo, da fisiologia, o conhecimento da questão mental e gatilhos, e aí agora sim, abrindo a nossa mente como profissionais da saúde, o conhecimento de frequências vibracionais e campo ao nosso redor. Sim, isso é Hertz. Tudo à nossa volta é energia. Tudo, absolutamente tudo. Tudo que você está vendo, toda a matéria vibra numa frequência, tá? Então é super importante a gente entender isso, porque hoje eu fico feliz de poder vir aqui, abrir um Zoom, abrir uma live e falar sobre isso aí. E as pessoas, muitas pessoas, nossa, olha só, que coisa. Nossa, essa dor que eu tinha há 20 anos, eu não acho a causa de jeito nenhum. Já fiz todos os exames 3 vezes,
E os médicos olham pra mim e falam assim: ah, não tem nada, seu exame tá normal, não tem nada. Tá bom, mas e a dor que eu sinto? Pode ter outra causa, sim, que não é física, né? Uma causa mental ou uma causa conectiva, tá certo? Então, é muito importante que a gente compreenda que as coisas não estão só no plano físico mesmo. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Porque se a gente não dá nome às coisas, como é que a gente vai lidar com isso? Como é que a gente vai tratar isso? Não é verdade? Como profissional de saúde. Então, amanhã a gente continua com mais um capítulo do Código Divino da Vida. A gente se vê. Tchau, tchau.